E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, eu tive algumas dúvidas aí sobre a remoção aqui do handguard, tá? Da Neptune, tá bom? E eu não pude, eu tentei meio que explicar assim, mas eu não tinha como mostrar porque eu estava sem um modelo dela que só apareceu agora, tá? Então, se existe alguém ainda com dúvidas de como remover essa peça, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Não tem segredo nenhum, que eu já tirei aqui, ó, já tá parcialmente desmontado, porque eu vou focar só aqui no handguard aqui então, tá? Eu vou precisar aqui de uma allenzinha, tá? Não tem o tamanho dela escrito aqui, tá? Eu não sei de cabeça o tamanho, porque eu tenho ela aqui, mas eu não sei o tamanho exato dela, tá? Porque para tirar aqui o handguard, são só 3 parafusos, tá? Nada mais que isso, tá bom? Os 3 parafusos. Então teve gente que mesmo tirando esses 3 parafusos ainda não conseguia remover. Por quê? Essa peça aqui, ela é de plástico, tá? E ela, quando é original, ela fica bem firme aqui no apoio, tá? Que tem uma peça aqui que é um apoio para o cano não ficar, para que não fique tudo solto, tudo mole aqui, porque é plástico, né? Então ela tem esse apoio aqui, ó. Tá, mas esse apoio ele é só encaixado, mas quando é novo ele fica muito bem encaixado, muito firme e ele não sai fácil mesmo, tá? Mas é só esses 3 parafusos aqui, ó. Então vou tirar esses allenzinhos aqui só para mostrar para vocês, tá? Vou afrouxar eles aqui, não precisa tirar eles, tá? É só afrouxar mesmo. Então vou tirar aqui. Então tirei os 3 parafusos, tá? O handguard tá solto, é só esses 3 parafusos aqui. Empurrou para frente, tá? Solta eles aí, tá? E aqui tá o handguard. Ele é só esses 3 parafusos aqui. Dá para fazer uma limpeza nele geral por dentro, tá? Dá para aproveitar e fazer uma limpeza, né? E então aqui tá o resto, né? Então esse cano aqui eu apertei ele um pouco, tá bom? Mas eu não apertei ele totalmente, porque eu tava sem a linzinha certa aqui. Agora eu peguei a linha certa. Então, eu vejo que ele tá bem marcado já, tá? Porque ele saiu fora, for eu tentar pôr, aqui tá solto, ó, e ele não é solto. Isso aqui ele fica fixo, tá? Por um allen aqui embaixo, tá bom? Mas eu vou soltar aqui, porque isso aqui tem uma posição, tá? Só pra mostrar pra vocês, ele veio pra mim fora de posição, tá? Vejam que é uma allenzinha menor ainda do que aquela de fora. Então, são 2 allens, tá? As 2 allens menores aí daqueles aqueles jogos de allen, né? Que a gente compra aquele kitzinho de allen. São as 2 menores aí que vem, tá? Aqui então tem 2 allens, tá? 2 allenzinhas em cima e uma embaixo, tá? E ele tem posição também. Para você escapar durante o jogo, tem que saber a posição, tá? Então aqui tá o cano de precisão, tá? Aqui da Neptune, tá bom? E ele, ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Vejam que ele tem essa formação aí, tá? Então ele tem esse chanfro aqui, justamente para encaixar do lado certo lá, tá bom? Então aqui por enquanto eu vou deixar solto, porque eu vou alinhar ele lá depois no handguard para apertar. Para apertar aqui não precisa tirar o handguard, só esses 2 parafusos aqui. Então aqui eu vou ter, tá bastante sujo também, eu vou limpar, tá? Mas aqui eu tenho o cano, né? E aqui lá dentro vai ter o lado certo, tá? Para engatar aqui é deste lado aqui. Então eu vou pôr assim, ó. E entrou. Se tentar pôr de outro jeito, de outro lado, ele não encaixa, tá? Para cima ele não encaixa, é só para baixo. Então o chanfro aqui, ó, é voltado para esse allen sozinho, tá? Então aqui tem 2 allen, aqui tem um. Então o chanfro é do lado de baixo, que tem um allen só, tá? Encaixou aqui, encaixou no lugar. Beleza, agora é só apertar esses parafusos. Não precisa dar um excesso de aperto, porque afinal de contas é uma EG, né? Uma arma elétrica. Então não tem necessidade de dar uma apertada muito forte. Apertar muito forte para não espanar também os parafusos, tá? Só dar um leve torquezinho, só para segurar, só para travar. São 3 parafusos, então não precisa ser muita coisa aí. Tá firme no lugar, beleza? Agora isso aqui eu vou deixar esse lado maior para cima, porque ele corre aqui, ó. Tá bom? Ele corre aqui, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Vou dar uma limpada aqui, uma geral nessa peça, para montar de novo, tá bom?
Uma coisa que eu gosto de usar, deixa eu ver se tá fácil aqui, é aqui, ó, silicone, tá? Só que é o silicone tradicional, tá? E, apesar dele ter ele ser perfumado, ele não deixa grudando, tá? Mas tem que passar e secar e passar bem e deixar bem seco, não dá pra deixar muito úmido, tá? Porque ele trata o plástico, tá bom? E ele não deixa pegajoso. Então eu uso esse silicone, é o de uso geral, tá? E ele não deixa a peça pegajosa, tá bom? Tá, eu uso uma esponjinha aqui, normalzinha mesmo pra passar, tá? Esponjinha de lavar louça aí. Tem muito segredo, passa. Tá? É mais pra tirar a sujeira, tá? Ele tira a sujeira, tira a oleosidade e não deixa grudando. Assim, se eu deixar assim, ele fica grudento. Tá? Então eu tenho que passo uma mão bem mais exagerada, mas eu depois eu tiro o excesso, tá? É só para limpeza, tá? Só para tirar a sujeira, tá bom? E ele deixa, mesmo depois de seco, ele ainda deixa um pouco de brilho, tá? Aí não fica pegajosa a peça, tá? Ainda mais aqui onde coloca muito a mão, né? Então, basicamente isso aqui, tá? E não tá pegajosa, que eu nem precisei, ó. Eu passo com a parte seca da esponja, eu passo, tiro o excesso, tá? Veja que ele fica, está ajudando bastante, veja que ele fica bem limpo, tá? Então não é mais que isso, tá? Beleza? Agora eu vou limpar o resto aqui e já volto com o vídeo, beleza? Beleza, então depois de tudo limpo, vamos montar ela, tá? Não tem segredo, só pôr no lugar de novo. Aqui eu vou deixar solto. Na verdade, aqui eu posso alinhar aqui, ó. Mas só pra ficar mais ou menos aí no lugar, tá? Deixar ele alinhado reto, tá? Porque ele é rente, tá? E vou dar só um aperto só para ele não deslizar para trás. Depois eu solto e guio ele com uma fenda, com alguma coisa assim, tá? E coloco no lugar, vejo que ele encaixa. Ele vai enroscar, ele enrosca um pouco aqui embaixo, tem que abrir um pouco com a mão, tá? Porque depois que tira ele fecha de novo, né? Então tem que abrir com a mão e empurrar para encaixar certinho. Beleza? Se for ver, ele ficou meio torto, então não tem problema. Vou só jogar ele para trás, aqui, ó. Encaixou, tá? Não ficou torto, ficou até que correto, tá? Não, tá certinho, não ficou torto não, tá? Ó, vejam que ficou bem rente, tá? Mas qualquer coisa dá para soltar aqui. Agora eu vejo que tem acesso, eu solto aqui, alinho bem aqui, tá? E aqui não vem mais para frente, porque aqui essa peça eu posso deixar aqui no meio se eu quiser. Tem gente que prefere deixar aqui para trás, dá um aspecto mais diferenciado, né? Então tem gente também que corta o handguard, por ser de plástico, é fácil de cortar, tá? Para deixar ali com o handguard um pouco menor, na minha opinião fica muito estranho, como ficou no original, né? Então tem gosto para tudo, né? Mas vamos lá. Tá? Então eu vou afrouxar um pouco aqui, só para mim ter liberdade de poder fazer esse pequeno ajuste, ó, tá? Só para ficar tudo bem alinhado, tá? Se tiver fugindo na minha cabeça agora, a mira aqui, tá? Um tipo de mira que for, mas que ela encaixe no trilho, colocar ela bem aqui no meio para ficar bem retinho, beleza, só para poder deslizar a mira depois para fazer a regulagem que você queira, né? Mas eu posso simplesmente segurar com a mão aqui, porque aqui eu consigo sentir se está desalinhado ou não, tá? Ele não desalinha muito por causa dessa trava, tá? Que tem o encosto, né? Então só deixar mais ou menos aqui, deixar bem encostado atrás, segurar com a mão aqui para não deixar desalinhar e apertar esses parafusos aqui, tá? E não tem segredo nenhum. Aqui eu apertei, esse aqui já apertei, o primeiro já trava tudo mesmo. Aperto o segundo. E assim vou apertando os outros, depois eu aperto tudo suportezinho lá na frente, tá? Aqui também não aperta muito porque espana fácil. Então só dá um torquezinho só para segurar a peça no lugar, mais nada. Afinal de contas isso aqui não é arma de fogo, então não tem recuo, não tem backfire, né? Não tem recuo,
aperta um pouco, fechou. Tudo preso no lugar, tudo no lugar. Aqui posso vir já limpar aqui também. Aproveito o mesmo silicone que eu passei para passar aqui no up receiver, tá? Segurando aqui para não cair tudo. Essa aqui, para quem não viu e tá com o mesmo problema, que eu sei que a Neptune 10 vem com problema para abrir a janelinha aqui, tá? Então essa aqui tem um vídeo que eu mostrei como eu resolvi esse problema, tá? Tá aí no canal. Não fica 100%, mas fica funcional, tá? Porque é um defeito mesmo da peça, tá? Um plástico muito fraco, tá? Essa pecinha amarela de baixo é muito fraquinha. Vejo que eu deixei ela mais forte com um caninho. Passei ali, colei, ela ficou mais firme para puxar. Porque a hora que puxa ela, por ser mole, a trava sai do lugar, não tem força para puxar a mola aqui e a janelinha não abre. Aí fica difícil de regular o roll-up. Fica chato de regular o roll-up. Tá? Mas é isso daí. Então agora, antes de montar o resto, eu vou... Não, vou montar tudo antes, né? Então aqui eu coloco o Larva Receiver. Tá? Não tem muito segredo. Então, deixa eu tentar mostrar aqui. Eu já tenho um vídeo montando e desmontando ela, né? Mas, ó, coloca desta forma aqui. E chega que ela vai enroscar. Por quê? Porque vai bater lá, ó. Então só dá uma puxadinha. Puxa um pouquinho pra fora. Aí, passa. Aí encaixa tudo certinho. Tá batendo aqui ainda. Beleza. Encaixa, beleza. Pega o pino, então o pino cortado, ó, é na frente, é sempre do lado da janela. Então, ó, ele é voltado deste lado, porque ele encaixa ali, né? Então ele tem esse encaixe aqui, ó, tem esse encaixe aqui, tá? E o outro pino do mesmo lado, só que não tem encaixe nenhum. Esse aqui é um pouco difícil, um pouco chato. Às vezes ele encaixa primeiro, às vezes não. Às vezes ele sai fora, ele desalinha aqui, ó. Daí você vai encaixandinho e ele é chato de encaixar, tá? Mas nada que uma forçadinha, umas pancadinhas não vai, ó. Ele sai fora um pouco, ó. Aí tem que dar umas pancadinhas, tá? Cuidado para não bater no corpo. Só bate em cima do pino, segurando com a mão embaixo, tá? Não vai pôr em nada muito fixo não, para não quebrar. Bate com alguma coisa de plástico para não estragar nada, beleza? Então, pino no lugar, tá, os dois pinos, tá? Acontece de com o tempo sair começar a desgastar por dentro e o pino não trava mais, tá? Aí é o caso de usar o pino com porca, tá? Com porca não, com parafuso. Então é um pino parecido, só que desse lado vai um parafusinho, tá? Eu já tive que pôr em algumas AEX, tá bom? Ah, eu esqueci de pôr, ó, o enfeitezinho aqui da trava do ferrolho, tá? Mas eu já vou pôr, tá? Até porque eu tenho que terminar de limpar ela e tudo. Mas só pra vocês verem. E pra completar, ela tem também aqui mira a laser, tá? A lanterna aqui, ela tem mira laser também. Que é muito legal essa arma aqui, tá? Põe aqui na frente. É por isso que tem esse monte de isolante aqui, tá? É justamente para encaixar essa mira aqui, tá? Então eu vou abrir mais ela, vou pôr ela no lugar, aproveitar, tá? E esse aqui não tem a alien certa, por quê? Porque vai de marco para marco, tá? Então tá aí, tá no lugar, tá? Deixar meio reto aqui e apertar. Esse aqui já é um alien um pouco maior do que os outros dois que eu usei. Faz tempo que eu não trago vídeo pro canal de AEG, tá? Porque não tá aparecendo o serviço. Essa aqui mesmo eu acabei demorando demais até pra fazer, tá? E ela tava pra fazer o update. Bom, enfim, o cara meu amigo não vai querer fazer, questão de custo, porque a gente sabe que é tudo meio caro, mas um dia ele vai fazer, um dia ela vai voltar pro canal pra fazer upgrades nela, tá? Então por enquanto ele queria só arrumar pra ele poder jogar, beleza? E o que eu disse, né? Então, agora funciona normal por causa aquele reforço que eu coloquei, tá? Então, tem que
fazer esse reforcinho aí, tá? Para que funcione bem certo. Beleza? Então, tá aí, tá? Desmontagem então do handguard, para quem tinha dúvidas. É muito simples, não tem segredo. Quando é a primeira vez ele sai difícil, porque ele é bem colado, por ele ser plástico, então ele fica bem justinho. Então, às vezes aqui você solta os parafusos, mas ele não abre, tá? Então você tem que dar uma forçadinha, mas é só colocar o dedo aqui, puxar, que pode tirar sem medo nenhum. Beleza, pessoal? Espero que aqui tenha esclarecido mais algumas dúvidas. Qualquer coisa aí deixa nos comentários. Falou?